irmãs queridas. Bom estar aqui com vocês novamente, né? A vida nossa, ela é cheia de situações complicadas às vezes, mas o Senhor é quem nos sustenta, né? E nós que aqui estamos, temos a nossa missão para cumprir. Enquanto não cumprir, não podemos parar, né? Temos que continuar. Hoje nós vamos para a nossa aula 7. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Só por curiosidade, alguma de vocês conseguiu ler a revista durante a semana, dar uma olhada na lição? Ah, muito bem, dona Sara. É bom quando as pessoas dão essa lida antes, porque ajuda a gente durante a aula também, né? É lógico que aqui nós temos as irmãs que, né, já seguem na caminhada, na vida cristã há bastante tempo e tem muito até para ensinar para a gente, né? Não é o fato da gente estar aqui na frente que a gente sabe tudo, né? Tem as irmãs aí com bastante experiência na caminhada cristã, que pode estar ajudando a gente também durante a aula, fazendo seus apontamentos, tá? Então, quando quiser fazer algum comentário, pode interromper e ajudar a gente aqui, tá bom? Aqui é uma aula, não é o culto que o pastor prega e a gente só escuta, né? Aqui é uma aula e durante a aula a gente pode também falar. Vamos orar, queridas? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntas nessa manhã tão linda, Senhor, que o Senhor preparou para nós. E nós podemos estar aqui, ó Deus, para aprender cada dia mais da Tua palavra. E assim, Senhor, vivemos conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor, para que possamos ter uma vida abundante em Ti. Pai, abençoa a vida de cada uma delas. Abençoa aquelas que ainda estão a caminho, que ainda estão chegando, e aquelas que não puderem vir, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada uma delas. E se porventura alguma não vier, ó Deus, porque se sente fraca, porque as lutas do dia a dia têm consumido suas energias, que o Senhor possa visitá-las neste momento, Senhor, e trazendo um renovo sobre a vida de cada uma delas. É o que pedimos no nome de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém. Queridas, o nosso versículo-chave está lá em Mateus 6 e 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aqui a gente tem uma condição, né? Essa palavrinha aí, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, às vezes a gente, né? Deus, os atributos de Deus não mudam, né? Deus é imutável. Então, se Ele disse isso, a palavra dele nos diz isso, Ele não vai mudar em alguma circunstância. Eu não perdoei, mas Deus vai me perdoar. A palavra de Deus, ela não se contradiz, né? Durante a semana, eu mandei para vocês, né, sobre a Corrie ten Boom. Alguém já ouviu falar sobre ela? Alguém conseguiu entrar lá no YouTube e ver algum vídeo sobre ela? A Corrie ten Boom, eu lembro quando eu era adolescente, eu li o livro dela, O Refúgio Secreto. Aí depois, mais pra frente, veio o filme, e tem esse filme no YouTube. Ela e toda a família dela, né, eles são holandeses, e eles tinham um quartinho na casa deles, que era o quartinho para refugiar os judeus, na época, né, do Holocausto, né, campo de concentração, lá do Hitler. E eles, então, traziam esses judeus e refugiavam na casa deles. Então, era um quartinho secreto mesmo, uma parede lá secreta para poder refugiar. Mas eles foram descobertos, né? E foi todo mundo para o campo de concentração. E a única pessoa que ficou salva, né, que não morreu da família dela, foi ela.
E ela, depois, né, se tornou uma missionária, uma pregadora, viajou acho que mais 60 países, pregando o evangelho. E uma das coisas que ficou assim, muito forte em relação a isso foi a questão do perdão. Se vocês, acho que está bem pequenininha a letra aqui, né? Mas aqui fala que ela foi pregar 3 anos depois, né? Que já tinha acabado tudo aquilo, e ela indo pregar nas igrejas, ela foi pregar na Alemanha, e o guarda que bateu nela, que fez tudo lá, né? As atrocidades lá no campo de concentração, estava nessa igreja quando ela pregou. E no final do culto, assim, teve uma fila, né, para vir cumprimentá-la, e esse guarda estava lá. E ele veio para cumprimentá-la. Só que assim, geralmente quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece, né? E ele não lembrava que tinha batido nela, porque ele devia ter feito isso num monte de pessoas. Mas ela, quando viu aquele guarda, ela lembrou. E agora, liberar o perdão. Ela estava ali, estava pregando, como que a gente vivencia isso, né? Aí aqui fala, ó, por um longo momento apertamos as mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Nunca conheci o amor de Deus tão intensamente como naquela situação. Né? Como a gente imagina a gente diante de uma situação dessa, né? Eu apertar a mão da pessoa que matou minha família, que fez tudo o que fez, né? Mas somente o amor de Deus, que é capaz de transformar o nosso coração e fazer com que a gente obedeça a Ele e libere o perdão. O filme é muito bonito. Ele é bem antigo, mas a história é muito bonita, né? Perdoar é algo natural para nós? O que vocês acham? Eu penso assim, que se fosse natural, na Bíblia não estaria escrito muitas vezes que a gente deve perdoar, né? Se tem lá, né, várias vezes fala sobre o perdão, que a gente precisa perdoar, é porque, na verdade, não é algo natural. A gente precisa estar o tempo todo sendo lembrado disso. Perdoar, então, não é fácil. Mais difícil ainda se a ofensa vier de alguém bem próximo a nós. Às vezes é mais fácil perdoar um desconhecido, porque nunca mais a gente vai vê-lo, do que perdoar alguém que a gente sabe que todos os dias vai estar ali ao nosso lado. Concordam comigo? Quais os motivos que mais impedem as pessoas de perdoar? O que vocês acham? Porque a ofensa parece que é maior do que a ofensa dói mais. Até para você perdoar, tem que liberar toda aquela ofensa, pensar assim, não é para mim, não foi diretamente. A gente falou sobre o natural, né? O natural do ser humano é sempre lembrar as coisas ruins, né? As coisas boas parece que caem no esquecimento. E entre ofensa e perdão, a ofensa é lógico que é o ruim, e o perdão a parte boa. A gente sempre tem essa tendência, né, de ficar guardando ali a ofensa. Então, mais pra frente a gente vai ver umas particularidades também, mas assim, a gente não esquece, aquilo fica ali, né, remoendo. A gente viu na aula anterior sobre a tristeza que vira amargura, né, e o problema da amargura. Então, às vezes é mais fácil a gente focar ali na ofensa, na amargura, do que ir para o perdão. Agora, o que é perdoar? O que vocês se arriscam a dizer? O que é perdoar? Não lembrar mais da ofensa. Não lembrar mais da ofensa? Será que a gente consegue esquecer? Ela falou uma coisa que uma vez cheguei na igreja, ela estava reunida, aí eu entrei e não via a conversa dele.
E aí, você diz que você acha que perdoar e esquecer? Eu vou ser sincera. Falando por mim mesmo. Eu, quando perdoo, eu quero esquecer, mas eu não posso esquecer. Se eu disser para você que eu esqueço, é mentira. Mas eu já não lembro com raiva, né? O desejo que o outro também, né? Sobre as coisas que se dá aquele ato, né? Mas aí eu lembrei de Jesus. Eu falei, ó, Jesus está amando seus amou até o fim. Houve traição, houve muitas coisas, né? Ele perdoou, mas as marcas ficaram. E nós também. A marca fica quando alguém nos faz alguma coisa, a marca fica. E é muito difícil esquecer. Mas não lembrar com raiva, com ódio, com muitas pessoas do gênero. Você vê que até na voz, quando ela vai falar sobre aquela situação, você já fala, ela vai já... Embargada, às vezes as lágrimas vêm, né? Eu costumo comparar... É uma coisa que perdoar não é mais esquecer, exatamente, mas é lembrar mais, aquela lembrança mais boa. Exato. Eu costumo comparar, a minha barriga ela é toda picotada, né? Eu falo que eu sou uma boneca de pano, que eu sou toda cortada. E eu olho para cada cicatriz que eu tenho, eu lembro de tudo que aconteceu. Mas se eu ponho o dedo, eu não sinto dor, não dói mais, né? Então eu comparo o perdão a isso. Esquecer, eu não vou, mas não dói mais, né? E às vezes é até bom eu lembrar, porque eu lembro tudo que Deus fez, como Ele foi bom, como Ele foi maravilhoso, como que Ele me livrou da morte. Então, o lembrar, às vezes, a gente só tem que tomar cuidado como a gente lembra, né? Não mais com aquela voz embargada, com aquela coisa que está doendo ainda, né? Mas eu comparo o perdão a isso. É uma cicatriz que foi curada, né? É uma ferida que foi curada. Aqui, olha, da nossa lição aí mesmo, tá falando que a palavra grega, né, lá na Bíblia, que a gente foi traduzida aí para perdoar, ela significa abrir mão, deixar ir embora, renunciar o pagamento de uma dívida, não exigir compensação por mágoas ou prejuízos que tivemos. Isso é perdoar. Se nós formos comparar com uma dívida mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou devendo para a Priscila, precisei de um dinheiro, pedi emprestado para a Priscila, ela me emprestou. Só que assim, todo mês, chega o final do mês, não consigo pagar. Aí, todo mês, a Priscila tá contando que eu vou pagar. Então, ela tá ali, sempre lembrando daquilo, né? Agora, se a Priscila chega para mim e fala, Lu, não precisa me pagar, eu perdoo a sua dívida. Ela não vai mais, nem ela vai lembrar mais de que ela está esperando que aquele dinheiro vai entrar. Por quê? Porque ela perdoou. Então, o perdão aí é isso, é perdoar aquela dívida. E às vezes nós deixamos de perdoar porque não entendemos bem isso, tá? O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma pregação dele no YouTube que fala que o perdão, ele é a asepsia da alma. O que é asepsia, né? É uma limpeza, uma faxina, né? Então ele diz isso, que o perdão é isso, é a gente limpar a alma do outro que pecou? Não, é a nossa, que foi o ofendido. O perdão, ele tem mais a ver conosco do que com o ofensor. Perdoar, então, é necessário. E a própria Corrie ten Boom, ela diz, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. O que isso significa? Que não tem a ver com sentimento. Estou sentindo que eu devo perdoar. Eu não perdoei ainda porque ainda não senti que está na hora. Oi? Não estou pronta para perdoar. Não. O perdão não tem a ver com sentimento, com emoção. O perdão, ele tem a ver com razão. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. E pela minha razão, o que eu devo fazer? Devo esperar sentir o momento de obedecer a Deus? Pela razão, eu devo obedecê-lo. Então, não depende
Da temperatura do coração. Se o meu coração, ainda a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então não tem que esperar o meu coração sentir que está pronto para liberar o perdão. Aí tem que ser uma vontade, tem que ser intencional. Eu preciso obedecer a Deus. Eu até estava ouvindo essa semana uma pregação do próprio Hernandes mesmo, que é dessa pregação mesmo que eu mostrei para vocês. E ele disse que quando ele foi confrontado por Deus em relação ao perdão, ele recebeu a notícia de que o irmão dele tinha sido morto com 11 facadas pelo primo da própria esposa do irmão. E para ele liberar o perdão para essa pessoa, era uma pessoa próxima, né? Não ia ter, ele liberando o perdão, ele não ia ter o irmão dele de volta, com vida, mas ele disse, ou eu perdoava, ou eu abandonava o meu ministério. Porque como que eu prego sobre perdão? Como que eu falo que a Bíblia ensina que eu tenho que perdoar e eu não ia perdoar? Então eu não tinha escolha, eu tenho que ser obediente a Deus. Se não for para obedecer a Deus, eu abandono meu ministério. Se não for para obedecer a Deus, eu abandono minha vida cristã. Agora, é fácil isso? Como a gente já falou aqui, pela minha própria vontade humana eu consigo isso? Onde eu tenho que buscar? É todos os dias falar, Deus, me ajuda a ser obediente ao Senhor. Por quê? Porque a verdade a gente conhece, a gente tem a palavra de Deus, né? A gente tem esse privilégio de ler a palavra de Deus abertamente e conhecer a verdade dele. Agora, colocar essa verdade em prática, pela nossa natureza humana, a gente não consegue. Tem que ser todos os dias com a ajuda e auxílio do próprio Senhor. Então, perdoar não é um sentimento, mas uma decisão tomada com a ajuda de Deus. Vamos ler a parábola do credor incompassível, incompassivo, né? Que é lá em Mateus 18, 23 a 35. Nessa parábola, Jesus compara exatamente o perdão com o cancelamento de uma dívida. Quem achar pode ler para a gente, por gentileza. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que aconteceu. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, olha só, né? É bem o que a gente falou sobre cancelamento de dívida. O perdão é o cancelamento de dívida.
O primeiro versículo que a gente leu lá de Mateus falando, né? Se vocês perdoarem. O que a gente vê nessa parábola, né? Que o Senhor, ele perdoou um servo e esse servo tinha outro que devia para ele aqui embaixo e ele não perdoou. Então, nós todas aqui somos esse do meio aqui, né? Que já recebemos o perdão de Deus. E agora, qual é o nosso posicionamento? Nós vamos fazer igual esse outro servo aí que não perdoou o outro, que devia para ele? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Todas as vezes que a gente precisar perdoar alguém, a gente deve pensar no perdão que nós já recebemos do Senhor. Como que Deus nos trata, né? Ele enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar. E agora, como é que nós estamos fazendo? Qual a nossa maior dívida? Nossa maior dívida é sermos seres humanos, né? Porque toda a raça humana, lá na queda no Éden, já está condenada pelo pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa já é a nossa maior dívida. Mas o Senhor enviou Jesus, né, morreu no nosso lugar, levou sobre ele o nosso castigo e nós temos então o perdão do Senhor. O perdão que Deus nos concede é incomensuravelmente maior do que o perdão que precisamos conceder ao nosso semelhante, independentemente do mal que tenha cometido contra nós. Por maior que seja a ofensa que nós recebemos, ela ainda é menor do que a nossa ofensa contra Deus. Nesses dias que eu fiquei fora, que eu fiquei lá em Araraquara ajudando meu pai, eu precisei levar lá ao banco para arrumar conta bancária. E a moça que estava nos atendendo lá, a gente falou, né, do óbito da minha mãe e tudo. Aí ela começou a conversar e ela deu a entender que ela era simpatizante do evangelho. Ela disse que não era batizada, nada, mas que ela gostava de frequentar os cultos, né, ir aos cultos. Só que ela disse, depois no meio da conversa, ela disse que tinha abandonado uma igreja, passou a ir em outra, porque o pastor disse que nenhuma das bênçãos que ela recebia de Deus ela merecia. E ela, imagina, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, como que ele fala que eu não mereço as bênçãos de Deus na minha vida? Aí eu falei para ela, realmente, nós não merecemos. Mas assim, na hora que eu falei isso, que eu concordei com o pastor, ela parou de falar de Jesus, parou de falar de igreja, se voltou para o trabalho dela e ali ficou. Porque ela crê na justiça própria, né? Ela crê na salvação pelo mérito próprio. E não é assim. Como eu disse, né? Nós, desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, toda a raça humana ficou condenada. E nós só temos a salvação pelo mérito de Cristo Jesus, não pelo nosso. Então, muitas vezes a gente lendo isso daqui, né, falando assim, nossa, mas que mal eu fiz ao Senhor, para que o mal que eu fiz ao Senhor seja maior do que a ofensa que essa pessoa está fazendo para mim. Às vezes a gente acha, daí cai naquilo, eu não mereço isso, né? Então, assim, não é, nós já merecemos. Uma vez eu vi o pastor Edson Naves falando que toda a raça humana já está condenada. Então, imaginem só a situação. Todo mundo cometeu um crime e está preso, tá? Todos nós aqui estamos presos. Mas aí está dando superpopulação na cadeia e aí o governador ou o presidente faz umas cartinhas de alforria lá, vamos libertar alguns. Só que essa cartinha, ela vem aleatória. Aí, vamos supor, a Priscila recebeu uma cartinha, a Claudinha recebeu, e aí elas vão ser libertas. Os outros aqui, nós outras, podemos nos sentir injustiçadas? Sim? Não, todo mundo cometeu um crime, tá todo mundo preso, todo mundo merece, todo mundo era criminoso, merecia estar lá na cadeia.
essas alcançaram graça e misericórdia, né? E por isso saíram. As outras que ficaram não podem se sentir injustiçadas, porque tinham cometido um crime. E é isso que acontece, né? Nós, pela natureza humana, merecemos o quê? A separação eterna de Deus. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós alcançamos a salvação eterna. Só que a gente se acha, às vezes, mais santinho, né? Que a gente faz tudo certinho, bonitinho. Eu oro, eu prego, eu canto, eu sou uma mãe dedicada, uma esposa dedicada. Que mal eu fiz? Né? Às vezes a gente pensa assim. Se Deus, que é santo, nos perdoa, porque nós, pecadores, temos dificuldade em perdoar outros pecadores como nós. Ele é santo e ele nos perdoa. E por que nós que estamos no mesmo pé de igualdade, né? Na vertical o Senhor nos perdoa e na horizontal nós estamos no mesmo pé de igualdade como pecadores e temos dificuldade de perdoar. Eu acho que a gente, como você falou, a gente esquece que a gente deve, né? Exatamente. Quando você me ofende, eu falo, eu não vou perdoar. Na verdade, eu acho que eu estou numa posição melhor que a sua. Eu esqueço o quanto eu devo a Deus, o quanto eu devo, o quanto ele me perdoou. Então, nada que ninguém me faça vai ser mais grave do que o que eu já fiz para Deus. Exato. Então, a gente tem que estar sempre com isso na mente, né? Por isso, o inferno. Então, se eu fui perdoada, o que mais alguém pode me fazer? Por isso que as nossas orações têm que ser: Senhor, nunca deixe que o seu Espírito se ausente de mim. Porque o único que pode nos trazer essas coisas da consciência é o Espírito Santo. Sem ele, nós não vamos ter essa consciência de que nós somos pecadores, de que Deus nos perdoou e que nós precisamos perdoar. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós nos tornamos o homem natural. E o homem natural não enxerga dessa maneira. Quando não perdoamos, lembramos constantemente da ofensa. É como uma ferida que nunca cicatriza. Vivemos ressentidos e até amargurados. Adoecemos. Quando nós não perdoamos, nós ficamos doentes. A ciência diz, né, que muitas doenças físicas estão relacionadas a doenças emocionais, né? E essas doenças emocionais, até mesmo doenças o quê? Da alma e do espírito. Que fica ali, vai trazendo aquela mágoa, aquela amargura, e a gente não perdoa mesmo, porque a gente se acha injustiçado, porque acha que se perdoar a pessoa vai fazer de novo, e aí a gente fica guardando aquilo, lembrando daquilo. Então é o quê? É uma ferida que não foi cicatrizada, não foi curada, e precisa dessa cura, e a cura é através do perdão. Por que é tão difícil, então, perdoar? Porque temos pensamentos errôneos e antibíblicos que dificultam a tomada de decisão de perdoar. Existe aí, né, esses coaches da vida, muita gente voltada para terapia, psicólogos e tudo mais, que falam, vocês já ouviram falar essa expressão, crenças limitantes? Alguém já ouviu falar essa expressão? Já, né? Eles falam muito sobre isso, que às vezes são crenças que nos limitam, coisas que a gente acredita que acaba limitando a gente para viver uma vida plena, uma vida abundante e tudo mais. E nesse caso, irmãos, às vezes também o perdão, a gente deixa de perdoar por causa de alguma crença que está nos limitando. E essas crenças são esses tópicos que a gente vai ver, tá no tópico 2 aí da lição, tá? Que são coisas que a gente acredita, coisas que o mundo prega pra gente em relação ao perdão, e às vezes a gente deixa de perdoar por causa dessas coisas que a gente acredita, dessas crenças. E elas nos limitam, às vezes, de liberar o perdão. Vamos ver, então, quais são elas. Às vezes a gente fala assim, né? Aquela pessoa não percebe que me magoou.
O que a gente está querendo com isso, né? Ficamos esperando que o outro perceba que nos magoou. E depois que ele perceber, a gente ele peça perdão para depois pensarmos em perdoar. Então, vocês veem a sequência? Primeiro, a pessoa que me magoou, ela tem que perceber que me magoou. Então, para ela perceber que me magoou, o que eu faço? Eu viro a cara, eu ignoro ela, ou eu falo rispidamente com ela. Para quê? Para que ela perceba que me magoou. Aí depois que ela perceber que me magoou, aí ela vem e me pede perdão. Só que será que é assim? Essa é a ordem correta das coisas? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Ó, Jesus nos ensina que o caminho correto para que a pessoa reconheça ou perceba que ela errou é a repreensão em amor. Vamos ver, ó, Lucas 17:3 diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, eu não tenho que ficar usando estratégias para que o outro perceba que me magoou. Se a pessoa me magoou, às vezes ela nem sabe, gente, que magoou a gente, né? E a gente tá lá querendo que ela perceba que ela fez algo que às vezes ela nem fez aquilo intencionalmente, né? Então, como que a gente lida com isso? A gente tem que chegar na pessoa. Toda hora eu vou pegar você, tá? A Priscila me magoou. Eu vou contar para a Lu que a Priscila me magoou? Não. Eu tenho que chegar na Priscila e falar, Priscila, aconteceu algo assim, 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 eu fiquei chateada com isso, mas eu nem sei se você fez isso intencionalmente. Aí, se ela fez intencionalmente, ela vai, lógico, né, falar, ou se ela for uma mulher de Deus, ela vai falar a verdade e vai falar, não, Lu, realmente, aquele dia eu fiz isso mesmo, e ali a gente vai se consertar. O que a Priscila faz aqui para mim, eu resolvo aqui com ela. Não tem que sair contando para a igreja inteira e ela ser a última a saber da situação. Então, é isso que a palavra diz, né? Se o seu irmão pecar contra você, repreende-o. Então, eu vou chegar, mas eu vou fazer o quê? Em amor. Porque muitas vezes a gente quer repreender, mas para que a pessoa se sinta mesmo culpada, né? Que ela fique com aquele sentimento de culpa e que daí aquele peso, a gente quer isso assim, ó. Quero pegar esse peso que está em cima de mim e colocar em cima dela, porque foi ela que me ofendeu. E não é isso. Na verdade, o perdão de Deus vai tirar, né? O perdão que Deus nos ensina vai tirar o peso de mim e dela. Não devemos esperar que o outro perceba, mas nós temos que tomar a atitude de ir repreender em amor. Sempre, gente, em amor. Foi assim que Deus nos tratou, em amor. E é assim que nós devemos tratar o outro. No processo do perdão, a parte ofendida não é agente passivo, mas ativo. Às vezes a gente acha, né, que eu fui ofendida, então é o que fazem para mim. Mas eu não posso ser passiva nessa situação, nesse processo de perdão, eu tenho que ser ativa, eu tenho que ir, eu tenho que conversar. E às vezes assim, né, a gente fala muito sobre o outro, mas na verdade as pessoas com quem a gente mais se relaciona é com a nossa família ali dentro de casa, né? As pessoas que às vezes mais nos ofendem é ali no nosso núcleo familiar. Como que a gente trata disso? A gente tem que sentar e conversar. Não é ficar, né, brigando, fazendo com que o outro perceba. Não, a gente tem que... Você quer que perceba? Senta e conversa e fala. E não fala também, uma vez eu vi um pastor falando assim, eu não tenho que falar para as pessoas, apontar na cara delas o que elas fizeram. Mas eu tenho que falar como eu me senti como elas fizeram. Pri, não senti bem depois que você me falou aquilo. Você quer me explicar por que você falou aquilo? Eu acho que eu entendi errado. Eu tenho que falar dos meus sentimentos e não falar, Priscila, tá errado, tá, o que você fez pra mim. Não é assim que a gente deve agir. Que nós não somos o quê? Juízes, né?
Cuidado! Muitas vezes queremos repreender, mas sem amor. Repreendemos apenas para que o outro se sinta culpado e fique mal por isso, mas na verdade não queremos perdoar. Isso se chama vingança e não é de Deus. O mundo prega muito isso, né? Aquela pessoa vai ter que pagar pelo que ela me fez. Outro pensamento errado também que às vezes a gente tem, né? Aquela pessoa é má, não merece ser perdoada. A gente já falou aqui o que nós somos perante Deus, né? Como raça humana. Será que nós merecemos o perdão dele? Agora, em relação a outra pessoa, ela é má, quem é que pode julgar? O único que pode decidir o que alguém merece ou não é Deus. Somente Ele conhece as intenções do coração. Ele é o perfeito juiz. Devemos apresentar o problema a Ele e o assunto passa a ser entre a pessoa que nos ofendeu e Ele. Aí já não é mais um assunto nosso. Se aquela pessoa precisar de ser corrigida, é Deus quem vai corrigir. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa tanto quanto ama a mim. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, mesmo que ela tenha me ofendido, Deus não deixou de amar aquela pessoa. E Ele deseja que aquela pessoa se salve, que ela também tenha um encontro com Cristo. Então, isso, a partir do momento que eu perdoo a pessoa, o assunto passa a ser entre ela e Deus, não é mais entre eu e ela, passa a ser entre ela e Deus. Tiago 4 diz, 4:12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem sou eu para julgar o meu próximo? Outro pensamento errôneo que nos impede de perdoar. Se eu perdoar, a pessoa vai repetir o que fez e voltar a me magoar. Será que ela vai repetir mesmo? A gente está só conjecturando. Eu perdoo, ela faz de novo. Será que vai fazer mesmo? Fica na autodefesa. Exato. Como podemos ter essa certeza? Isso justifica descumprirmos um mandamento de Deus? Como eu não sei se ela vai fazer de novo ou não, então não perdoo. Eu desobedeço a Deus. Será que eu posso fazer isso? Existe essa opção para mim? Falando lá sobre dívida, né? Que é a comparação que Jesus fez sobre o perdão e a gente está fazendo aqui também. Eu peguei o dinheiro emprestado da Pri. A Pri me perdoou. Isso significa que ela vai ter que me emprestar de novo? Não. Continuamos amigas, mas quando eu pedir dinheiro emprestado de novo, ela precisa me emprestar? Não. Aí, tem um versículo, depois a gente vai ver para frente, de Provérbios, que vai falar sobre isso. Né, que a gente precisa ser prudente, para que o outro, então, não nos ofenda. Diante de uma ofensa, a gente também tem que examinar o nosso coração. Por que fiquei magoada? Será que o que aquela pessoa falou, aquela pessoa fez, realmente merecia que eu ficasse magoada? Ou a minha mágoa tem mais a ver com o meu coração do que com a atitude da pessoa? Precisamos sondar o nosso coração. Por que eu permiti que isso acontecesse? Vou permitir que aconteça novamente? São perguntas que a gente tem que fazer. Aí Provérbios 22:3 diz, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. 14:15 diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, irmãs, alguém fez algo contra nós, a gente perdoou, não significa que a gente vai deixar fazer de novo.
Não é a falta de perdão que vai impedir que você seja ofendida novamente. É a sua prudência. Então, não deixe de perdoar. Então não vou perdoar, porque senão ela vai fazer de novo. Perdoe. Agora, seja prudente para que a pessoa não faça novamente. E se fizer, perdoar. Vai ter que perdoar de novo, porque lá fala que 7 vezes no dia. A mesma pessoa. Né? Um outro pensamento errôneo a respeito do perdão, né? Não consigo esquecer a ofensa. Então, se eu não esqueci, é porque eu não perdoei ainda. Será? Glória a Deus que a gente não esquece. Isso significa que a gente não tem amnésia. Né? Porque esquecer a gente não vai. A única coisa que a gente vai lembrar sem sofrimento. Né? Perdoar não é esquecer uma ofensa ou ignorar o problema. Perdoar é, mesmo lembrando do problema, decidir não cobrar mais o ofensor. Então, se eu perdoei aquela dívida, eu posso até lembrar que um dia aquela pessoa ficou me devendo, mas eu já perdoei, então não vou cobrar mais. Outro pensamento errôneo. Sinto que perdoar é ignorar o pecado e compactuar com o erro. Eu perdoo aquilo que a pessoa fez, dela vai achar que pode continuar fazendo, então estou compactuando com o erro dela. Perdoar não é passar a mão na cabeça. O pecado do ofensor não deixa de ser errado através do nosso perdão. Eu perdoei a ofensa de alguém, mas aquilo que ela fez continua sendo errado. Não significa que agora ela, é a santinha. Não, ela fez algo errado, mas como eu disse anteriormente, depois que eu perdoo, aquilo é entre ela e Deus, não é entre nós mais. Então, o que ela fez de errado continua sendo errado, mesmo depois do meu perdão. Deus tratará do pecado dele e ele sofrerá as consequências. Mas você não pecará por não perdoar. Então, a pessoa ofendeu, ela pecou. Aí eu não perdoo, eu peco também. Quem vai sofrer a consequência? As duas pessoas. Agora, a pessoa, ela ofendeu, ela pecou. Eu perdoei. Então, eu já estou livre também dessa culpa. Agora, é entre os dois ali. Segundo Samuel, a gente tem estudado aí, né, aos domingos, com as pregações do pastor, segundo Samuel 12, de 9 até o 13. Tá bem pequenininho aqui, mas acho que dá para ler, né? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas e as consequências do pecado de Davi? Não seriam apagadas. As consequências viriam, né? E vieram depois, para a família dele. Então, o perdoar o pecado não significa que as consequências do pecado não virão. O fato de eu perdoar a Pri, ela fez algo para mim e eu perdoo ela, não significa que ela não vai sofrer as consequências. Agora, quem é que vai impor as consequências para ela? Sou eu? É o próprio Senhor.
Mas a pessoa não reconheceu o erro mesmo depois de confrontada. E aí? Então não perdoa. Eu confrontei lá, né? Fala lá, chama o seu irmão, repreende. Aí você vai e faz isso. E a pessoa não reconheceu o erro dela. Ela não te pediu perdão. Ela precisa pedir perdão para a gente perdoar? Eu sempre falo do pastor Edson Naves aqui, até parece que eu era ovelha dele, não era. Mas a gente estava, eu sei, vocês duas, né, foram. A gente fez uma vez um retiro de casais, e ele que foi o preletor do nosso encontro. E o tema era sobre perdão. Aí ele disse assim, que quando a pessoa me ofende e eu a perdoo, independente dela pedir ou não perdão, eu a perdoo. Diante de Deus, eu estou reconciliada com Deus, porque eu perdoei, eu cumpri o mandamento do Senhor. Agora, a reconciliação entre as duas vai se dar mediante ao pedido de perdão dela. Né? Daí eu me reconcilio com ela. Quando eu libero o perdão, eu estou reconciliada com Deus. Agora, quando ela vem e me pede perdão, aí eu me reconcilio com ela. Então, às vezes, a gente vai liberar perdão, mas a gente não vai conseguir reconciliar com a pessoa, porque a pessoa não quis reconhecer o erro dela, tá? Mas não significa que porque ela não reconheceu, então isso não me dá o direito de não perdoar. Né? São coisas distintas e às vezes a gente mistura e por isso não perdoa. E daí quem fica no pecado somos nós, porque estamos desobedecendo a Deus. Então, cada dia que passa, mais pessoas com o coração endurecido nós vemos. Nós vamos encontrar muitas pessoas que não vão reconhecer o erro delas. Mas não devemos ter o coração duro também e por isso deixar de perdoar. O que a gente tem que ter em mente é sempre assim, o erro do outro não justifica o meu. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala sobre isso, né? Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então, a palavra de Deus diz que vai ter que ter momento que mesmo eu liberando o perdão, eu vou ter que estar o quê? Afastado. Tem pessoas que não vai dar para andar junto, porque ela não quer. Então, aquilo, ela não pediu perdão, houve a reconciliação ali, dá para andar junto? São pessoas que têm o coração endurecido. E a palavra de Deus nos fala isso, né? Dessas pessoas. Agora, olhando essa lista aqui que a gente viu, nós estamos ou não nos últimos dias? Estamos, né? Afastar não significa não perdoar. E perdoar não significa caminhar junto. Por isso que às vezes as pessoas deixam de perdoar, porque ela acha que perdoou, vai ter que andar junto. E ela acha que se ela afastar não significa... E ela acha que se ela afastou, então ela não liberou perdão. Então a gente tem que distinguir bem as coisas para a gente saber se a gente está agindo da maneira correta que a palavra de Deus nos ensina. A maturidade cristã e a prática da obediência a Deus precisam nos levar a orar por eles e abençoá-los. Não significa que também, não vou andar mais junto, vou me afastar, mas também vou esquecer daquela pessoa. Não, a palavra de Deus diz que a gente tem que orar por essas pessoas. Mateus 5, 43 a 48 diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, né, Jesus falando, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Isso é fácil, né? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra de Deus é muito clara, né, irmãs? A gente não precisa nem ficar arrumando explicações para a palavra, porque é muito claro o que o Senhor nos diz. Romanos 12, 14 diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E uma coisa, o versículo fala aqui, né? Se tiver fome, dê-lhe de comer. Então é melhor você dar, porque se você emprestar, você vai ficar com essa dívida, né? Então já dá de uma vez. Continuando, nutrir expectativas muito altas sobre as pessoas acabam nos surpreendendo e frustrando quando elas cometem algum pecado contra nós. Às vezes a gente acha isso, né? Aquela pessoa, ela é perfeita, então ela nunca vai fazer um mal contra mim. Só que não se esqueça que aquela pessoa que é perfeita também é um ser humano pecador. Não deveríamos nos surpreender, pois a Bíblia nos diz que todos os homens são pecadores, Romanos 3:23. E o que esperar de um pecador? Infelizmente, mesmo pessoas que amamos e grandes homens e mulheres de Deus podem cometer todo tipo de pecado. Às vezes a gente fala, nossa, não esperava que aquela pessoa fosse fazer isso. Eu esperava de qualquer um, menos daquela pessoa. Já ouviram, né, alguns comentários assim? Mas todos nós somos capazes de cometer qualquer tipo de pecado. Abraão disse uma meia-verdade e causou grandes problemas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cobiçou, adulterou e matou. E ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um pecador. Já bateu lá o sinal? Tem mais um? Tem. Tá, então vamos só ler a referência bíblica. Essa lição ela é bem grande, tá? Mas nós vamos dividir mesmo. Semana que vem nós vamos continuar. Hoje a gente viu o tópico 1 e 2. Na semana que vem a gente vê o 3 e o 4, tá bom? Gênesis 20, de 1 a 11, vai falar sobre Abraão. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. E isso, irmãos, não era mentira, porque eles eram filhos do mesmo pai. Então, ela era meia-irmã, né? Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então, Abraão, ele disse que era irmã, mas não contou outra parte, que também era esposa, né? Então, ele falou uma meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira inteira. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? Ela compactuou com a mentira aí, né? A meia-verdade do Abraão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. O que ele fez não tirou a função dele de profeta.
Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, foi por causa do pecado de Abraão que eu peguei a Sara. Ele podia se justificar assim, né? Mas não, continuava sendo errado ele tomar a Sara. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Então, Abraão, mesmo sendo um homem de Deus, ele era um profeta, a oração dele, ele tinha esse livre acesso, né, de falar com Deus, mas ele sentiu medo. E o medo dele levou ele a pecar. Agora, não é por causa do pecado dele que então Abimeleque poderia fazer o que quisesse. Então, é isso que a gente também tem que ter sempre em mente. O pecado do outro não justifica o meu, né? O meu pecado é sempre contra Deus. Queridas, a outra de Davi, a gente já tem estudado bastante na igreja, está em 2 Samuel 11, de 2 a 5, né? Mas todas também já conhecem aí a história. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar? Senhora Lu. Você quer o... Senhor, muito obrigada por essa manhã. Nos ajuda, Senhor, a viver tudo isso que a gente está aprendendo. Nos ajuda, Senhor, a entender que o perdão é uma obediência. Isso vai além do nosso julgamento, de merecimento, de vontade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Obrigada por essa manhã e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo para vocês.